Olá, eu sou a Evelyn Corrêa e nesse vídeo nós vamos falar a respeito do valor da causa. O valor da causa ele é essencial por quê? Porque na petição inicial, além dos pedidos, os pedidos eles precisam ter um valor pecuniário e isso é a parte principal, primordial da petição inicial, o valor pecuniário que aquele autor está requerendo perante o juiz. E, por se tratar de um elemento primordial, um elemento principal da petição inicial, o valor da causa, como já foi dito, ele possui algumas características, né? Que ele pode ser líquido, ele tem que ser certo e determinado, mas na fase de determinar o pedido, ele tem que ser certo e determinado. Só que na fase de determinar, como eu já havia dito, determinar está falando do dinheiro, do valor da causa. Para se determinar, ele é subdividido em dois tipos, que é os líquidos e os ilíquidos. Os líquidos, a gente vai falar sobre um valor específico. Por exemplo, essa caneta aqui, ela tem o valor de R$5. Mas, ela possui um valor da causa líquido, sendo que os valores ilíquidos são aqueles que não é possível determinar o valor daquele objeto. Por exemplo, por se tratar de obrigações de fazer ou não fazer, pois elas têm prestações que envolvem a atividade física do seu devedor. E por conta disso, não é possível valorar nesse início da petição inicial, o quanto que deu, quanto que é o valor desse pedido, mas que pode ser posteriormente ser apurado, certo? E como que acontece, né? Como que se dá o valor da causa para pedidos determinados ilíquidos? Então, os ilíquidos, que são aqueles que a gente não consegue determinar o valor da causa, o autor ele pode colocar um valor estimado, que ao decorrer do processo ele pode ir sendo ajustado conforme os desejos, né, do autor. Sendo que o valor da causa, ele pode ser, aliás, ele tem grande importância em 3 momentos, que é para calcular as custas processuais, porque é através dessas custas que as taxas do processo, as taxas devidas para a tramitação do processo, que precisam ser pagas para que haja a tramitação do processo adequado, elas precisam ser pagas. E é através do valor da causa que irá tirar, né? Irá tirar esse percentual. E essas custas processuais, elas podem ser pagas tanto no início da petição inicial, no início do processo, né? Como também durante o processo. Em outro momento também que o valor da causa é importante é na hora de calcular os honorários sucumbenciais, que são os honorários da parte vencedora. São os honorários exclusivos aí dos advogados. Através desses honorários que será calculado aí o percentual do valor da causa. E também, em outro momento, é na competência do juiz. Por que na competência do juiz? Porque o valor da causa vai definir se aquela ação ela passará pelo procedimento especial ou pelo procedimento comum. Se for passar pelo procedimento especial, vai ter um valor específico que vai entrar que vai possuir o requisito, que é o valor da causa, que são, em alguns casos,
até 20 salários mínimos e outros casos até 40 salários mínimos. E aí você pode ingressar aquela ação no procedimento especial, nos juizados especiais cíveis, que é o famoso JEC. E em caso de procedimentos comuns, passando dos 40 salários mínimos, aí a gente vai para os procedimentos comuns, que aí ele já vai ser um processo mais demorado e vai começar ali na primeira instância. 2 exemplos disso são ações de cumprimento de serviço, onde o réu, né, no caso o devedor, ele foi pago para fazer um serviço, mas ele não cumpriu com esse serviço. Só que esse serviço dele é um serviço que, como eu já havia citado, uma obrigação de fazer, por exemplo. E essa obrigação de fazer, ela não é possível valorar. Então, ela é um pedido determinado e líquido, onde não é possível valorar, não é possível ter um valor da causa. E por isso, haverá uma dificuldade, mas que posteriormente será colocado aí em pauta, mas que o autor também pode estimar um valor que ele gastou com esse serviço. E também ações de reintegração de emprego. Às vezes tem um valor que aquele trabalhador precisou receber, mas que não recebeu, como algumas multas, etc. E como ele ficou sem receber, vai acarretar nessas multas, como eu já havia dito. E essas multas vão se acumular no processo. E também são o valor da causa que é impossível da gente determinar.